Olá, uma boa noite para você. O Supremo Tribunal Federal decidiu atender ao pedido feito pelo Ministério Público Federal em Uberlândia de fornecer fraldas descartáveis para pessoas com deficiência com os descontos assegurados no programa Farmácia Popular. Excesso de exercício físico pode fazer mal. O exagero na prática traz prejuízos aos sistemas ósseo-muscular e cardiovascular. A gente também mostra a estadia da delegação da Irlanda em Uberlândia. Essas e outras informações você confere agora no TVU Notícias. O Supremo Tribunal Federal decidiu atender ao pedido feito pelo Ministério Público Federal em Uberlândia de fornecer fraldas descartáveis para pessoas com deficiência com os descontos assegurados no programa Farmácia Popular. Antes, apenas idosos usufruíam do benefício. Gabriela é mãe do Gabriel, de 12 anos. Devido à falta de oxigenação no parto, ele ficou com paralisia cerebral. Por dia, ele usa de 5 a 7 fraldas e, por mês, chega a usar 1,5 fardos de fraldas, o equivalente a 16 pacotes. Cada pacote tem 11 unidades. Ela conta que, quando morava em Divinópolis, conseguia entrar com processo e ganhar do município as fraldas para o filho. Em Uberlândia, ainda não conseguiu uma solução. Em alguns lugares, eu tentei através de UAI, tentei através dos CRAS, né, que atende a minha região, porque eles foram me direcionando para essas instituições e eu não consegui. Mas aí eu procurei o Ministério Público e no Ministério Público eles me falaram que por enquanto não adiantava eu tentar porque a gente não iria conseguir. Isso aconteceu há 2 anos atrás. O Supremo Tribunal Federal decidiu atender o pedido realizado pelo Ministério Público Federal em Uberlândia para disponibilizar fraldas descartáveis com os descontos garantidos na Farmácia Popular. Esse farmacêutico explica que o sistema ainda está em fase de atualização. O Ministério Público ganhou, só que ainda não foi liberado a venda para o paciente em si. Isso ainda falta a própria Anvisa a criar uma portaria para liberação no programa Farmácia Popular. A gente ainda está aguardando isso ainda. A gente liga no 136 e eles ainda pedem para a gente aguardar. Antes da decisão, apenas o público de idosos poderia comprar fraldas descartáveis pelos preços reduzidos do programa Farmácia Popular. Agora, pessoas com deficiência também podem usufruir do benefício. É uma economia muito grande, porque se a gente parar para analisar, é o seguinte, é 64 centavos por fralda. Digamos assim, que o paciente tem direito a 40 fraldas a cada 10 dias, isso representa R$ 25,60 em média de economia para o cidadão. Gabriela chega a gastar por mês mais de R$ 200 em fraldas. Ela acredita que o desconto pode ajudar no orçamento mensal, mas o ideal é a gratuidade das fraldas. Esse desconto ainda não nos atende, não. É muito baixo mesmo, é questão de centavos por fralda. Então, a gente ainda precisa rever isso. Eu acredito mesmo que é a gratuidade que vai resolver, porque a nossa dificuldade não é só as fraldas descartáveis. Além do alto investimento que faz por mês nas compras das fraldas descartáveis, outra dificuldade que Gabriela enfrenta é encontrar nas farmácias de Uberlândia fraldas no tamanho pé adulto, ideal para adolescentes, como é o caso do filho Gabriel, que está com 12 anos. As P's a gente não encontra em farmácia popular, não encontra. É muito difícil você encontrar, a maioria é tamanho M para cima. Então ainda tem essa dificuldade. Acaba saindo mais caro, porque você acaba tendo que comprar que tem no mercado, nem sempre ela é a mais em conta. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informa que o paciente que precisar de uso contínuo de fraldas geriátricas descartáveis deve procurar uma unidade da rede de saúde pública de Uberlândia mais próxima para que o médico faça um laudo em que deve constar a condição clínica para o uso das fraldas e quantas unidades o paciente vai precisar por mês. E a Secretaria ainda informa também que aguarda direcionamento do Ministério da Saúde para ampliação da distribuição de fraldas pelo programa Farmácia Popular às pessoas com deficiência. E para corrigir problemas de visão e manter a saúde ocular, algumas pessoas usam óculos e outras se adaptam melhor às lentes de contato. E o uso correto delas inclui alguns cuidados importantes, como a limpeza, a manutenção e o prazo de validade. Ana Valéria é professora e usa lentes de contato há mais de 15 anos. A escolha foi para corrigir o grau de visão.
Eu não adaptei com o que tem no mercado, que é um óculos com uma lente para ver de perto e de longe, na mesma lente. Eu sentia tonturas, me dava enjoo. Então, eu senti necessidade de ficar com uma lente para longe e, no caso de precisar de leitura, colocar o óculos, e daí eu comecei a usar lente. Mas o uso que deveria resolver um problema acabou lhe causando um outro ainda maior. Então, giz, poeira, né, no centro da cidade. Eu colocava lente de manhã, ia dar aula e, de vez em quando, levava as mãos para os olhos. Não dava tempo de lavar a mão, a gente faz até instintivo o movimento de levar a mão para o olho. Aconteceu que eu tive várias conjuntivites, que depois se descobriu que não era conjuntivite, era uma infecção bacteriana de repetição. E onde que a bactéria se acumulava? Na lente. Bem cansada de sofrer com os problemas nos olhos, causados por contaminação, Ana Valéria resolveu trocar o tipo de lente. Ela usava uma lente que durava até 3 meses. Agora ela passou a usar esta daqui. Ela troca todo dia. Troca pelas descartáveis diárias, que não necessitam de estojo. Você coloca de manhã, joga fora na hora que você vai dormir. E então, assim, para cada 4, 5 infecções que eu tinha durante o ano, eu não tenho mais. A gente pode adaptar para correção de algum problema de vista, uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo ou uma presbiopia. Podemos fazer com fins estéticos de algum paciente que teve algum problema, teve um trauma, uma perfuração no olho. Então, às vezes vai servir como uma lente que é terapêutica e cosmética. Podemos utilizar para fins cosméticos só, às vezes uma pessoa que quer mudar a cor do olho, que quer ficar um pouco diferente. E cada tipo de lente exige cuidados específicos na hora de fazer a manutenção. Hoje em dia você tem uma solução multiuso que permite o cuidado mais prático dessas lentes. Essas lentes devem ser conservadas e lavadas com essas soluções apropriadas, se for lente rígida ou se for lente gelatinosa. Não devem de maneira nenhuma ser guardadas em outros líquidos. Essa solução tem que ser trocada todos os dias, ela não pode ser reaproveitada. Também o cuidado com o estojo deve ser feito. Então, as trocas periódicas, ferver o estojo. A médica faz ainda um alerta. Diz que além dos cuidados especiais durante o uso, a indicação precisa ser feita por um oftalmologista. Tem pacientes que têm córneas que às vezes não vão permitir o uso. Tem outros pacientes que às vezes a gente vai liberar para usar um período do dia. Tem paciente que tem muita alergia, que às vezes não vai conseguir usar uma lente de troca programada. A gente vai ter que passar para lentes que não usam solução. Então, isso é muito personalizado. A gente deve fazer de acordo com a necessidade, de acordo com o exame físico oftalmológico de cada paciente. Um outro fator que pode evitar sérios problemas é a higienização das mãos. Esta dica a Valéria já segue há um bom tempo. Primeiro cuidado é lavar sempre as mãos. A higiene das mãos é o ponto inicial, né? Então, antes de começar qualquer coisa, manipulação da lente, manipulação de estojo, tudo, a gente, óbvio, deve higienizar as mãos. Uma fonte grande de infecção, né? O tempo todo a gente está pegando em vários lugares contaminados, né? E o olho não deve ser coçado em hipótese nenhuma, nem com lente, nem sem lente, nem de jeito nenhum, porque o coçar é um ato que pode tanto lesionar a córnea, quanto provocar alterações de astigmatismo, piorar situações da córnea. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes, não saia daí. Grãos que para muitos são desconhecidos, mas no ramo da agricultura, estas sementes têm vários benefícios. Professores e alunos desenvolvem uma pesquisa com a canola, na fazenda Água Limpa da Universidade Federal de Uberlândia. A semente é cultivada em locais com temperaturas amenas. Com predominância no sul do país, o cultivo do grão cresce também na região sudeste. Da canola pode ser produzido óleo e até biodiesel. Nós já temos áreas com produção de canola. O ano passado nós fizemos um levantamento aqui na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e foram observados aí em torno de 2.000, 2.500 hectares cultivados com canola. O óleo de canola é um óleo que tem grandes características associadas à saúde humana, então é um óleo muito interessante para o consumo
E o que a gente tem hoje, o objetivo principal dos trabalhos do grupo de estudos é exatamente a canola para a produção de óleo para consumo humano. Não é novidade que a prática de atividade física traz inúmeros benefícios à saúde, mas tudo que é demais pode fazer mal e o exercício feito em excesso pode causar danos aos sistemas ósseo-muscular e cardiovascular. Há 25 anos, Patrícia faz atividade física. Ela frequenta academia de 4 a 5 vezes por semana e gosta de fazer esteira e musculação. A atividade física ela enriquece muito o meu dia a dia. No meu trabalho, que eu trabalho com crianças, né? Na minha vida, né, profissional, na minha vida também pessoal. A disposição de acordar todos os dias, né? E estar bem com o seu corpo, estar bem consigo mesmo. Então isso aumenta a autoestima, né? O dia fica melhor quando você movimenta o corpo. Seja para quem está no início dos treinos ou para quem já pratica há longo tempo, é muito importante seguir as orientações de um profissional de educação física para não ter problemas como lesões ou até mesmo passar mal. A Patrícia tem o hábito de seguir as orientações ao exercitar. Eu nunca passei mal porque eu sempre segui as orientações, né? Eu nunca me excedi. Então, quando eu vejo que está no extremo, eu paro. O educador físico Alisson explica que é importante não exagerar nos exercícios. O ideal é evoluir gradativamente. É perigoso, pois tem o que a gente chama de overtraining, que a pessoa eleva muito o seu treinamento de uma vez sem ter aquela gradatividade. Pode acontecer de ter um risco maior de lesões e até não conseguir manter aquele nível de treino. Aí acaba se desmotivando e acaba parando ou até lesionando mesmo, né? É o mais complicado. Segundo especialistas, praticar atividade física faz bem para o corpo e também para a mente, mas o excesso de exercícios pode ser prejudicial. O exercício físico, quando feito em excesso, ele traz problemas para o organismo. Primeiro, para o sistema ósseo-muscular. Então aumenta a chance das lesões musculares, nas lesões nos tendões, nos ossos, fraturas por estresse. E também o sistema cardiovascular pode sofrer com atividade física em excesso. O médico cardiologista explica que exercício leve a moderado pode ser feito de 3 a 5 vezes por semana até 1 hora por dia. Por exemplo, caminhada, passeio de bicicleta e pilates. Atividades físicas mais vigorosas, como musculação, algumas artes marciais, corrida, natação e crossfit, exigem mais do sistema cardiovascular e, por isso, a pessoa precisa fazer avaliação médica mais detalhada para conferir se está realmente apta para praticar os exercícios. A atividade física leve e moderada, quando feita 4, 5 vezes por semana, a gente recomenda para todos, né? Agora, se o indivíduo quer incrementar a carga de atividade física, se ele quer fazer muitas horas por dia ou uma atividade vigorosa, esse indivíduo ele precisa procurar um especialista, um médico cardiologista, para fazer uma avaliação e ver se o sistema cardiovascular dele tolera essa atividade física. E se ele estiver apto a fazer, a gente sempre recomenda que procure um profissional de educação física para orientá-lo quanto ao incremento gradual do exercício e também um nutricionista, para que ele tenha reserva suficiente para encarar esses novos desafios. Uberlândia deve receber no total 330 pessoas de delegações de 5 países: Sérvia, Egito, Irlanda, Bélgica e Argélia. As equipes se preparam para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Já chegaram à cidade as delegações do Egito, Sérvia, Bélgica e agora Irlanda. No total, 31 atletas treinam em Uberlândia e embarcam para o Rio de Janeiro no dia 13 de agosto. O chefe da ciência esportiva do Comitê Olímpico da Irlanda, Gilles Wellington, conta que a delegação vai competir nas modalidades natação, atletismo e pentátlon moderno e estão com boas expectativas para os Jogos Olímpicos Rio 2016. We have great hopes for the Olympics. We had a very successful Olympics in London and a very important part of our preparation is a good training. Agora vamos saber como fica a temperatura amanhã, terça-feira. E em Uberlândia a previsão é de sol na maior parte do dia. A mínima prevista é de 12 e a máxima não passa dos 28 graus. Confira como fica o tempo em outros municípios da região.
Em Patrocínio, a temperatura varia entre 8 e 26 graus. O tempo permanece aberto o dia todo e nada de chuva. Mínima de 10 e máxima de 27 graus em Patos de Minas. A terça-feira é de sol na maior parte do dia. E o tempo fica nublado nesta terça-feira em Divinópolis. Mínima de 10 e máxima de 29 graus na cidade. Mínima de 11 e máxima de 24 graus em Araguari. A previsão é de céu aberto na maior parte do dia e sem chuva. Sair de férias com a família, rever parentes e fazer novos amigos faz parte da programação anual de muita gente. Mas antes de pegar a estrada, é preciso atenção com o veículo. A revisão do carro garante a segurança de quem vai viajar. Rodolfo é advogado. Quase sempre ele precisa viajar para participar de audiências. Nas férias viaja também. Mas antes de pegar a estrada, a primeira parada é sempre na oficina mecânica. Costumo fazer a manutenção preventiva para evitar algum tipo de pane mecânica na estrada e ter algum imprevisto, alguma coisa assim. Eu acho bem importante justamente para isso, para não correr nenhum tipo de imprevisto, ainda mais pelo fato da minha profissão, me desloco muito assim, fazendo audiência, então tem que estar sempre fazendo essa manutenção preventiva para não ter nenhum tipo de transtorno na estrada. Fazer a manutenção dos carros é fundamental. Evita aquele probleminha de acabar parado na estrada ou, pior, o risco de sofrer um acidente. Além da manutenção na oficina, é importante que o motorista se lembre sempre de conferir o funcionamento de alguns itens básicos, como farol, luz de freio e a calibragem dos pneus. Coisas simples, mas que se pararem de funcionar na estrada, podem trazer problemas sérios. Antes de realizar sua viagem, leve seu veículo para que se faça uma revisão, verifique os freios, verifique o sistema de iluminação, o sistema de sinalização, tudo isso é importante. Para o chefe da oficina, não podem passar sem manutenção de jeito nenhum os pneus, o cinto de segurança e o extintor de incêndio, que, segundo o CONTRAN, é um item facultativo, ou seja, não é obrigatório, mas que o mecânico considera indispensável. São itens que na hora ninguém dá nada por ele, mas que quando precisa traz um grande transtorno. O veículo ele requer manutenção preventiva e de tempos em tempos a mecânica pede que seja feita a mecânica corretiva nos seus veículos. Mas além dos cuidados com o carro, é importante ser cauteloso também na direção. Para aqueles condutores que irão viajar nas férias de julho, que viajem preferencialmente durante o dia, momento de maior visibilidade, respeite a sinalização, respeite os limites de velocidades. Muita atenção que durante esse período há muito nevoeiro, muita cerração, então muita cautela. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta com mais informações para você. Não saia daí. O curso técnico em análises clínicas da UFO habilita profissionais para atuar em diversos ambientes de trabalho, como hospitais públicos e privados e laboratórios de análises clínicas, com procedimentos como coleta e análises microbiológicas, morfológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos. Seja um técnico de análises clínicas. Venha para a UFO. A Faculdade de Educação da UFO criou uma secretaria exclusiva para apoio aos periódicos da FACED. A repórter Gislaine Rodrigues traz mais informações para a gente sobre essa nova secretaria. Olá, Daniela. No momento, a secretaria exclusiva está localizada no bloco G do campus Santa Mônica da UFO. E para entender melhor o que é essa secretaria, como ela funciona, eu converso com o diretor da Faculdade de Educação da UFO, professor Carlos Carvalho. Diretor, primeiro explica para a gente o que é essa secretaria exclusiva. A secretaria que nós criamos aqui na Faculdade de Educação, ela tem o objetivo de atuar junto aos editores, ou seja, dar todo o suporte técnico e todo o suporte administrativo para que eles possam desenvolver aquilo que compete a cada editor, ou seja, pensar a revista cientificamente. A parte administrativa ficaria a cargo dessa secretaria. E no momento são 4 periódicos fixos que a FACED tem, quais são eles? Nós temos Ensino em Revista, Cadernos de História da Educação, Revista Educação, Políticas em Debate e Eputiene, a revista de Didática e Psicologia Pedagógica.
E quem deseja, então, recorrer à ajuda dessa secretaria, como que é possível, diretor? É só entrar em contato com a secretária Ana Paula, na Secretaria-Geral da Faced. E a Ana Paula passará todas as informações necessárias. Eu gostaria de acrescentar que a necessidade da secretaria exclusiva, ela visa dar um suporte aos periódicos Faced. Agora, a intenção desse suporte, ele objetiva publicizar mais e ampliar mais aquele conhecimento que nós produzimos no âmbito da Universidade Brasileira. Porque, deixa eu esclarecer um aspecto, nós não estamos aqui priorizando, né, os artigos que são produzidos pelos pesquisadores da Faced. Isso existe uma norma, a norma da CAPES, que limita o máximo de 30% de cada número de artigos que nós chamamos de artigos internos. Por outro lado, né, na medida em que nós avançamos na qualidade dessas revistas, né, nós podemos promover o intercâmbio, que todas essas revistas que eu fiz menção são de acesso aberto, né, que é uma evolução dos periódicos no Brasil. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos revistas de acesso aberto. Todas as revistas eram somente impressas. E isso restringia, né, de uma maneira, né, significativa a circulação do conhecimento. Então, com a Ana Paula à frente da secretaria e com os editores dessas 4 revistas que eu me referi anteriormente, a nossa intenção é levar as pesquisas realizadas em Uberlândia, Minas Gerais e no Brasil, né, para o exterior. Porque essa é, né, a intenção das agências de fomento hoje, promover a internacionalização do intercâmbio das pesquisas realizadas. Diretor, muito obrigada pelas informações. Retornamos ao estúdio. O grupo de teatro uberlandense Trupe de Truões foi eleito por internautas entre os 10 melhores que terão a sua história contada na revista Expedição Cultural. E a companhia foi a única representante do interior do Brasil selecionada para esse concurso. Quem vai explicar melhor para a gente é o Tiago de Guerra, integrante do grupo e também mestrando em artes cênicas na UFO. Ele está aqui comigo no estúdio. Uma boa noite para você, Tiago. Boa noite, Daniela. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. Eu vim contar um pouquinho pra gente do que é o Trupe de Truões, né? E notícias boas também, né? Sim. Antes da gente falar do Trupe de Truões, me explica o que é esse concurso, Expedição Cultural. Expedição Cultural é em formato de uma revista de publicações que está no 5º ano, na 5ª edição, que prevê a publicação de histórias de grupos de teatro e dança do Brasil, que também tem o objetivo de reconhecer e divulgar produções culturais no interior do Brasil e grupos que também estão nos eixos. E a Trupe de Truões foi selecionada pelos internautas como uma das 10 selecionadas para ter a sua história contada pela revista. Agora é importante a gente destacar que Trupe de Truões é produção local, que agora está a nível nacional pela primeira vez, Tiago? A nível nacional no sentido do reconhecimento, assim, da publicação da revista, porque nós já participamos de projetos de grande renome no Brasil, como o Sesc Palco Giratório, que nós viajamos por 20 estados no ano de 2013, fomos para mais de 40 cidades, que é um dos maiores projetos da América Latina de teatro e dança. Então nós já viajamos o Brasil inteiro, para todas as cidades, viajando, fazendo teatro. É mais uma conquista para você, sem dúvida, né, Tiago? Justamente. E conta pra gente um pouquinho, para quem nos assiste também, o que é o grupo Trupe de Truões, para quem não conhece? A Trupe de Truões, ela nasceu em 2012, nos corredores da universidade, que foi um coletivo de alunos que estavam tendo aula com o professor Paulo Merizio, na ocasião estava aqui como professor da universidade, e resolveram fazer algumas produções artísticas. Começaram a fazer alguns espetáculos, apresentações aqui na cidade, na universidade, e do desejo, né, e dessa relação foi constituindo a Trupe de Truões, que agora está com 14 anos, desenvolvendo pesquisa, apresentações. Surgiu em 2002 o grupo? 2002. 2002. E por que Trupe de Truões? Trupe de Truões faz relação com um grupo que o Paulo Merizio, né, que é o diretor do grupo atualmente, tinha no Rio de Janeiro, que ele é carioca, então ele já havia participado de um grupo que chamava Atores da Truanesca,
E aí ele trouxe essa ideia da trupe. E aí os truões, muita gente pergunta, inclusive, o que é truão? O que significa isso? E truão é um tipo de ator mambembe da era medieval, que era um saltimbanco, que ele viajava muito, fazia suas esquetes cômicas, então era um ator itinerante. E aí nós adotamos esse nome porque dialogava com os desejos e dialoga ainda com os desejos de fazer arte no Brasil, apresentar em vários lugares e ganhar o mundo. Então, falando em ganhar o mundo, são 14 anos que vocês desenvolvem trabalhos, né, em Uberlândia, região. Tem algum que você destaca pra gente nesse tempo, Thiago, de trabalho de vocês, que marcou, né, a trajetória do grupo? Olha, eu posso dizer em nome do grupo que nós temos carinho por todos os espetáculos, mas eu acho que um que foi bem marcante para nós foi o Cimbal Marujo, que ele estreou em 2008 e que foi com ele que nós começamos a viajar num circuito do SESI em 2009 e também em 2013 que nós tivemos a possibilidade de viajar com esse espetáculo por 20 estados e que é um espetáculo bem querido, bem gostoso inclusive de fazer. Tá certo. Agora ainda falando do concurso Expedição Cultural, ainda não acabou, né, Thiago? Quem quiser participar, quem votou em vocês, inclusive, pode participar de outra forma agora, com frases de estímulo às artes cênicas, não é isso? Explica pra gente como que funciona. Exatamente. Os internautas ainda podem escrever frases, postar lá na página, que, inclusive, eles podem concorrer a uma viagem, né, pela Expedição Cultural e podem continuar votando, colocando as suas frases, estimulando as produções pelo incentivo. Viagem para Rio de Janeiro ou São Paulo, a escolha do ganhador. Exatamente. Não é isso? E o que significa para vocês essa conquista aí de estar entre os 10 melhores para ter história contada na Expedição Cultural? Isso é muito importante para nós, assim. Para além do registro da memória do grupo, que é de fundamental importância, é ter reconhecido publicamente, né, numa publicação de nível nacional, as dinâmicas que os grupos vivenciam, tanto nos grandes eixos quanto no interior. E salientar que sim, existem grupos importantes e interessantes que executam um trabalho de qualidade no interior de Minas, que é o nosso caso, que é inclusive uma das nossas missões, fazer nosso trabalho com excelência no interior de Minas. E vocês acreditam que a adesão do público vem aumentado nesse tempo? Percebemos sim, a nossa relação com a comunidade, não só ao redor aqui da nossa sede, aqui no Ponto dos Truões, no Santa Mônica, mas na cidade, já existe o reconhecimento da trupe enquanto um grupo artístico importante, né, na cidade e também nossa sede como um ponto, como equipamento cultural da cidade, onde nós recebemos espetáculos, oficinas, workshops. Então as pessoas já começam a identificar aquele espaço como mais um equipamento na cidade que pode ser acessado e deve ser acessado. Além de transmitir, compartilhar o conhecimento, que é o mais importante, né, Thiago? Exatamente. Então, parabéns para vocês por mais essa conquista e a gente continua aí acompanhando os trabalhos do grupo nos próximos meses, que vem novidade por aí, né? Sim, e só agradecer aos internautas que votaram em nós, da Trupe de Truões, que foi muito importante para nós, está sendo e vai ser muito importante para a história do grupo, e mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado. E a casa é nossa. Muito obrigada, viu? E parabéns. Obrigado eu. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para a redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã, terça-feira.